Olá, tudo bem? Nós estamos estreando hoje o programa Em Off TV, né? E nesse dia a gente vai fazer uma entrevista com o candidato a vereador de Cachoeiro de Itapemirim, Rodolfo Verediano. Fique ligado. Começar agora a entrevista com o candidato a vereador Rodolfo Verediano. E a primeira coisa que eu falo para você, Rodolfo, na verdade é um pedido. Gostaria que você se apresentasse aí para os eleitores de Cachoeiro. Beleza, Leandro. Meu nome é Rodolfo Verediano, né? Como dito. Eu venho de uma família humilde, né? Meu pai torneiro mecânico, minha mãe balconista de padaria. Sempre corri atrás dos meus sonhos. Antes de tentar ajudar alguém, eu tentei ser um bom filho primeiro, tentei ser um bom irmão, tentei ser um bom amigo. Quando eu me senti satisfeito com essas atribuições básicas, que eu comecei a me projetar com trabalhos sociais em Cachoeiro de Itapemirim. Criamos em 2013 o projeto cultural Pé de Serra Cachoeiro, onde a gente fazia aulas de pé de serra gratuita aqui dentro da cidade, coletávamos alimentos aí para poder reverter para os menos favorecidos. Fazer campanha beneficente, né? Campanha beneficente, mas isso tudo veio do coração. Sentindo que aquilo ainda estava pequeno, que eu queria fazer mais, acabei, em um segundo momento, me voluntariando no CAPS-AD, onde a gente, com a equipe que a gente construiu nessa época, a gente começou a dar aulas de pé de serra para as pessoas que estavam em processo de recuperação, no Centro de Recuperação de Álcool e Drogas lá. Então, quando eu sinto que as coisas vão ficando pequenas, eu começo a tentar me projetar maior. Foi onde eu busquei ser colunista do Jornal e Fato, fui colunista também para o Em Off Notícias. Então, sentindo ainda que eu poderia fazer mais, foi que eu decidi vir para a vida pública, porque do sofá já não estava funcionando mais. Aquela sensação de estar sentado no sofá, só reclamando, já me causava indignação. Então, eu falei assim, eu tenho que ir para ocupar o espaço dos ruins, ou seremos governados por eles pelo restante da vida. E como você fez isso? Você foi motivado também por outras pessoas? Como foi esse processo aí para você buscar um grupo político, né? E poder se projetar? Então, Leandro, eu tenho muita dificuldade quando o assunto é falar de partido. Então, eu sempre fiquei meio de fora, porque se você for olhar a nível nacional, a gente acaba se decepcionando muito. Contudo, eu acabei me identificando na época com o Partido Novo, vi ali que os ideais estavam alinhados ao que eu sinto, ao que eu represento. Então, eu me filiei ao Partido Novo, fiz dentro do Partido Novo uma militância, fui líder do Desperta Já, ajudei a construir a base de filiados que tem aqui em Cachoeiro de Itapemirim. Fui uma espécie de presidente voluntário do partido aqui dentro de Cachoeiro de Itapemirim, até porque o partido ainda não consolidou diretório. E aquela ânsia de me projetar politicamente para poder ajudar a população de Cachoeiro de Itapemirim foi ficando mais forte, e eu não conseguia atender, na verdade, o novo, né? Ele ainda não tinha permitido que fosse constituído um diretório em Cachoeiro de Itapemirim. E aí fiquei de fora de uma eleição. Aquilo me deixou assim um pouco frustrado, porque Cachoeiro precisa de mudança para agora. Cachoeiro não pode mais esperar. E, Leandro, nesse segundo momento eu conversei bastante com a minha família, conversei bastante com meus amigos e decidi me desfiliar do Novo e fiquei atento a uma nova oportunidade. E tive a oportunidade de conversar com praticamente todos os partidos de Cachoeiro de Itapemirim, recebi convite de vários, mas eu procurando um espaço, na verdade, que me desse a liberdade para ser quem eu sou e pensar como eu penso. Uma coisa que eu queria que você ressaltasse é que assim, uma das pautas que você defendia no Novo, você mantém no partido que você está agora. A condição principalmente sobre o setor econômico. Exato. A condição para eu me filiar no PMN, que é o partido que eu estou hoje, era exatamente eles me proporcionarem a liberdade para eu ser quem eu sou e me posicionar como eu acredito e como eu acho correto. Então eu consegui trazer todos os valores do Novo, que correspondem aos meus também, para poder fazer esse trabalho dentro do PMN. E qual que é a pauta principal aí que você pretende fazer, na caso seja eleito vereador? Então, Leandro, eu vejo hoje uma facilidade política de se eleger quando as pessoas mentem.
Que ela vai lá, promete que vai fazer um quebra-mola, promete que vai fazer um asfalto, promete que vai fazer algo que, na verdade, a Constituição não permite, porque o cargo do legislador não pode onerar o executivo. Então, não cabe ao candidato criar aplicativo, não cabe ao candidato colocar quebra-mola, fazer nada disso com o poder, com o recurso público. Então, Leandro, o que acontece? Eu entendi que a atribuição principal do vereador é fiscalizar e legislar. Então, eu acredito que fiscalizando, a gente consegue fechar os buracos, que é por onde vaza o dinheiro público. E isso acaba se transformando em benefício para a população. É a hora que começa a sobrar dinheiro. Na verdade, não sobra, né? Ele não vaza pelos buracos da corrupção, pelos buracos da má administração. Esse dinheiro fica dentro do caixa e começa a ser investido melhor numa creche, começa a ser investido melhor na saúde, na segurança. Então, dinheiro tem. Às vezes eu costumo falar o seguinte, a gente não precisa gastar muito, a gente precisa investir correto. Rodolfo, e na área econômica, aí, quais são suas principais bandeiras? Então, Leandro, eu acredito o seguinte, o excesso de Estado, por muitas das vezes, atrapalha o desenvolvimento econômico. Então, hoje eu estou muito focado na parte econômica no que diz respeito à simplificação. Inclusive, a Renata Fiore até tem um projeto semelhante que ela fez na gestão dela como legisladora, que é o Simplifica Cachoeiro. Ali contém, Leandro, muitas informações do que está atrapalhando hoje as pessoas a trabalharem em Cachoeiro. Eu, por exemplo, quando quis empreender em Cachoeiro, eu me deparei com tanta burocracia, com tanto custo, que o meu contador achou mais viável que eu fosse para Marapé. Então, é um absurdo que um cidadão cachoeirense que queira investir dentro do município tenha que se deslocar para fora da cidade para poder gerar emprego e renda. E algo também que atravanca ou não o desenvolvimento econômico de uma cidade é a questão do plano diretor municipal. Né? Você tem alguma pauta aí para poder interferir junto ao Conselho, ao CPDM? Correto, Leandro. O que acontece? Eu tenho me debruçado muito em cima da questão do plano diretor municipal. É de extrema importância que o candidato a vereador tenha o mínimo de conhecimento ou esforço para estudar o plano diretor municipal. Por quê, Leandro? Conversando com um empresário aqui de Cachoeiro de Itapemirim, ele tinha um ponto comercial na região central aqui da cidade, mais movimentada. Ele sentiu a necessidade de sair de lá pela ausência de estacionamento. Não tinha um estacionamento adequado lá para ele e ele, com a visão empreendedora que ele possui, levou o estabelecimento comercial dele para outro local onde havia condições dos clientes dele estacionar. E lá, Leandro, ele me confirmou que ele teve um crescimento de 20% só na mudança de ponto, em função de quê? Do estacionamento. Então, o PDM traz essa necessidade dos novos pontos comerciais que forem ser construídos terem estacionamento. Além de facilitar a mobilidade urbana, isso também é um ponto positivo para o empresariado, porque gera mais fluxo de clientes no seu negócio. Outra questão também sobre a sua candidatura é o fato de você ter aberto mão, né, do fundo partidário. Né? Por que você fez isso e faz falta nessa sua caminhada? Então, Leandro, eu abri mão do fundo partidário, do fundo eleitoral, esse dinheiro que vem para os partidos, principalmente por uma questão de ética. Eu acho assim, inadmissível que no meio de uma pandemia, da forma que nós estamos vivendo, faltando remédio em hospitais, por muitas das vezes com problema na segurança, tendo, inclusive, Leandro, famílias passando fome, em meio ao aumento exagerado do preço dos alimentos. Então, eu me sinto incomodado de, no meio de uma situação que está gerando problema a nível mundial, me usufruir do dinheiro do seu imposto, do dinheiro do seu imposto, do dinheiro do imposto todo cidadão é contribuinte, Leandro. Então, a gente tem imposto em tudo. Então, eu acho um absurdo, no meio de uma situação, no meio de uma pandemia, querer me beneficiar, pegar o dinheiro do seu imposto para financiar a minha campanha. Eu acho inadmissível. Então, a gente tem falado de economia aí. Vou te perguntar o seguinte, caso você seja eleito, como você pretende também economizar o dinheiro público? Né? Porque o parlamento ele tem um gasto, tem um custo para o Brasil. Né? E no caso, você sendo vereador, você também pretende implantar uma economia também?
aos cofres públicos? Exato. Leandro, o que acontece? Um vereador usar a bandeira do eu não uso recurso público é bonito. Porque você gera uma comoção e isso vira uma bandeira para você se eleger. Aí você, Rodolfo, mas você está usando. Você está usando essa bandeira. Não, eu tenho esse princípio. Porque quando eleito for, eu também quero que os recursos públicos sejam economizados na gestão. Então, eu tenho feito algumas contas, tenho procurado uma assessoria, tenho buscado informação, mas a princípio eu já me comprometi em economizar 20% da verba de gabinete. Agora, o problema, Leandro, eu quero que essa verba seja destinada futuramente para as creches de Cachoeira de Itapemirim, até em função que nós temos visto aí problemas relacionados à validade da merenda. Então, são coisas que estão sendo investigadas, eu não quero aqui fazer nenhum tipo de acusação, mas é algo que me preocupa. Então, eu quero que a verba que eu economizar seja revertida. Agora, se porventura também eu fizer uma economia e o executivo não corresponder com a destinação, aí nós vamos ter que buscar outra forma legal de continuar beneficiando as creches, porque eu acredito que o dinheiro do imposto do cidadão tem que ser em benefício do cidadão. Você falou do movimento que você tinha cultural, né? Que era sobre o forró pé de serra. O seu mandato também vai representar essa área da cultura? Então, Leandro, cultura está no meu sangue. Eu comecei um projeto cultural em 2013. Nunca utilizamos um centavo do dinheiro público. Fizemos cultura com parcerias com a iniciativa privada. Eu tenho até aqui que agradecer o Robson Mutante, que foi a casa do Pé de Serra em Cachoeira de Itapemirim, assim como de vários outros estilos musicais. Ele é um pai da cultura em Cachoeira de Itapemirim e ele foi o pai do projeto cultural Pé de Serra também, porque foi através dele que a gente fez uma parceria público-privada, conseguimos dar início a esse tipo de iniciativa em Cachoeira, trouxemos lá em 2013 essa cultura do Pé de Serra que estava adormecida em Cachoeira de Itapemirim. Hoje, graças a essa iniciativa, Leandro, outras pessoas continuaram esse trabalho. Eu só sinto um pouco de falta ainda, porque na época que nós fazíamos cultura, sem auxílio de recurso público, vale frisar isso, nós tínhamos a questão da beneficência. Então, sempre que tinha uma situação de enchente, a gente estava procurando arrecadar um colchão, um cobertor ou alimento, isso as pessoas faziam de forma voluntária. Então, era um trabalho muito bonito mesmo, que eu sinto falta, mas que acredito que dá para fazer mais quando chegar lá. Inclusive, Leandro, falando o que eu gostaria de fazer pela cultura de Cachoeira de Itapemirim, é como eu falo para você, não dá para ficar fazendo promessa, por quê? Porque lá dentro você pode ser um voto vencido. Então a gente tem que ter a preocupação de eleger 19 pessoas boas. Não adianta eu vir aqui querer falar de mim achando que isso é um projeto pessoal. Isso aqui é um projeto para o município de Cachoeira de Itapemirim. Agora, como legislador, eu estou estudando a possibilidade de, sem onerar o município, porque seria inconstitucional, ampliar os espaços culturais de Cachoeira de Itapemirim. Porque hoje, para você ter uma certa burocracia, para poder utilizar a Casa Mestre Salatiel, você tem uma certa burocracia para poder utilizar o Circo da Cultura, e você acaba ficando limitado a alguns determinados espaços. E aí uma pessoa que tem dificuldade de mobilidade teria que atravessar a cidade para vir fazer cultura aqui dentro do centro. Isso acaba ficando inviável. Então, eu acredito que, como legislador, é possível ampliar o espaço cultural em Cachoeira de Itapemirim, facilitando o quê? A vida dos menos favorecidos. Às vezes o cara não tem um dinheiro no bolso, mas ele sabe jogar uma capoeira muito bem, pode utilizar um espaço que ele tem lá na comunidade dele. Exatamente. Adolfo, para a gente finalizar, qual a mensagem que você envia aí para quem está nos assistindo? Então, Leandro, a mensagem que eu deixo aqui para quem está me assistindo e prestigiando aqui esse canal, que inclusive parabenizar você pelo pioneirismo aí no debate, quem faz com aquele volume todo de candidato a prefeito aí, faz em qualquer lugar do Brasil, que na verdade tem sido com muito menos. Então, o recado que eu quero deixar aqui, Leandro, para as pessoas, é que eu estou aqui colocando as minhas ideias, me colocando à disposição. Inclusive, posso falar meu número aqui? Pode. 33456. Então, Leandro, eu estou me colocando à disposição, mas eu queria frisar que eu não estou aqui para um projeto pessoal. Eu tenho a minha vida na iniciativa privada,
encerrando a participação na vida pública, retorno para a iniciativa privada, tenho um nome a zelar. E o que eu gostaria de pedir para a população é o seguinte: tenham consciência que nós precisamos renovar a Câmara de Cachoeiro de Itapemirim. Chega, não dá mais. Não tem como a gente manter as mesmas pessoas e exigir resultados diferentes. Então, quem quer novos resultados tem que mudar o que está fazendo. Então, ainda que eu não seja a opção preferida de alguém, ou que seja, nós temos que pensar no município. São 19 cadeiras lá, Leandro, para a gente ocupar, e a gente tem que pensar que a gente tem que colocar 19 pessoas boas lá. Ok, Rodolfo, muito obrigado aí pela entrevista. Uma boa sorte. Obrigado, Leandro. Tá bom? E para você que nos assistiu, até a próxima entrevista.